Bom, agora a gente vai entrar então, uma vez que a gente consegue trazer essas reflexões aí sobre povos, comunidades tradicionais, sobre uma reflexão que diz respeito às crianças, né, que lugar que ela ocupa, agora a gente vai entrar um pouquinho nas ações integradas da proteção básica, né, da proteção social básica. E a ideia aí nesse primeiro slide é só resgatar, imagino que vocês já saibam, né? São todos trabalhadores do SUAS, todos trabalhadores da a maioria provavelmente trabalhadores da proteção básica. Então a gente só vai recapitular agora aí os objetivos, né, da proteção básica: prevenir situações de riscos sociais e materiais, fortalecer vínculo familiar e comunitário, ações que tenham caráter preventivo, protetivo e proativo. Então essa é a base, né, que vocês provavelmente já devem estar cansados de ouvir, e não só de ouvir, mas de executar nessa perspectiva também. Público-alvo são as famílias em situação de vulnerabilidade, e a gente já trouxe no início da nossa apresentação, retomamos o que a gente está entendendo ali por famílias em situação de vulnerabilidade, e fizemos esse destaque, né, para o ciclo de vida e para público estigmatizado. Ofertas. O que a gente tem hoje? Quais são as provisões da assistência social, né? Como que a assistência social se materializa e como que a proteção básica se materializa também por meio dessas provisões? Quais são as provisões, afinal de contas, né? Então, são os serviços, programas, projetos e benefícios, né? E aí a oferta de serviços, programas e benefícios no âmbito da proteção básica se dá principalmente por meio do CRAS, né? Que é o centro de referência. Provavelmente a maioria de vocês trabalham num CRAS. No centro de convivência, onde se dá a execução do serviço de convivência, e nas entidades e organizações de assistência social referenciadas ao CRAS, que normalmente são aquelas que executam os serviços de execução indireta, que é o serviço de convivência ou o serviço no domicílio, e às vezes alguns programas, né? Então, hoje a gente tem tipificado, a tipificação é de 2009, a gente tem tipificado. O que é a tipificação? É o que dá alguma diretriz, um parâmetro para os serviços. Então, hoje a gente tem tipificado apenas os serviços, né? No âmbito da básica, nós temos o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas, para pessoas com deficiência e idosas. Então, esses são os 3 serviços que a gente tem. A gente tem como programa o programa Acessuas Trabalho, o programa Criança Feliz, né, que de alguma forma aí também compõe o nosso rol de atividade, de oferta, e os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada, além do programa de transferência de renda Bolsa Família, que não está aí no slide, mas conta também como a nossa oferta, né, a rede socioassistencial, a oferta e as provisões que a assistência social tem, serviços, programas e benefícios. Bom, e o que eu vou trazer aí agora que está para vocês é o CRAS, né? Afinal de contas, vocês já conhecem, a maioria provavelmente trabalha em CRAS. Então, essa forma aí que a gente apresenta o CRAS de várias formas, mas o destaque que a gente tem dado ao longo aí das nossas oportunidades de estar com os municípios e com os estados são exatamente para as funções do CRAS, né? Quais são as funções do CRAS? Quando você está aí no CRAS, você se pergunta o que o CRAS faz? Normalmente, quando eu estou interagindo, quando eu estou presencialmente, eu dou uma paradinha para ouvir as respostas das pessoas quando elas estão... Quem trabalha no CRAS, quais são as funções? E aí você vê que às vezes a gente não tem tanta clareza, assim, embora a gente saiba o que a gente faz, mas é importante delimitar que as funções do CRAS nada mais é do que realizar a gestão do território e executar obrigatoriamente o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, além da oferta dos serviços complementares. Então, a oferta obrigatória do PAIF e a gestão do território são a estrutura da unidade. Então, a gente se organiza em torno dessas 2 dimensões, assim, dessas 2 funções, né? Melhor dizendo. E obviamente, elas são complementares, se intercalam e aí vão ali compondo o que a gente chama de oferta de proteção básica no território. Então, é importante a gente retomar essas 2 funções porque elas perpassam a oferta do trabalho social com famílias indígenas e qualquer que seja o trabalho social de uma maneira geral que a gente desenvolva com as famílias nos territórios onde a unidade CRAS está presente. Então, trabalho social com famílias indígenas propriamente dito, e aí é bom dizer que a gente tem um caderno, imagino que vocês já conheçam, né? O caderno que a gente já produziu, a gente conseguiu disponibilizar essa
organização assim, né, de conteúdos de reflexões teórico e metodológico também para o trabalho social com famílias indígenas, mas aí aqui eu trago alguns pressupostos para o trabalho social com famílias indígenas acontecer de maneira, como a gente falou anteriormente, para que a gente consiga fazer um atendimento culturalmente adequado, né? Então esses são os nossos pressupostos, diríamos assim. Então, o primeiro deles que está aí na tela para vocês é a necessidade de estudo da realidade indígena, identificando a organização social do povo, incluindo a família, as várias modalidades de vínculos e visão de mundo e formas de relação com a sociedade não indígena. Então, gente, essa é a premissa para o trabalho social com famílias indígenas acontecer. É fundamental conhecer o modo de organização da vida social, como as famílias se organizam ali nas etnias, nos territórios que vocês atuam. Então, entender o que é família para eles, como que se dão as relações de comunidade, o que é ser criança, que a gente disse anteriormente, como que se dá a distribuição ali da organização, inclusive hierarquicamente, do poder, do lugar que ocupa cada um, enfim, dos hábitos, da alimentação, da cultura, da sua história. Então, é uma série de elementos que são essenciais para que eu preserve e garanta uma oferta culturalmente adequada. Então, esse estudo da realidade indígena é fundamental para que eu desenvolva um trabalho social com famílias culturalmente adequado. É necessário também promover aí já indo para um outro passo, antes de iniciar o trabalho social com famílias, é necessário e aí pode ser via coordenação do CRAS, ou a própria gestão municipal, mas que a gente promova uma reunião prévia com as famílias, com as lideranças indígenas, para a apresentação da equipe e a proposta de trabalho, além de ouvir as demandas indígenas também. Então, se a gente for pensar nessa que a gente está chamando de reunião prévia com as famílias, lideranças indígenas, para apresentar a equipe, é o momento em que eu estou falando já até nessa coisa do coordenador do CRASI, é importante que seja na reserva indígena, é importante ir até o território, é importante dizer que equipe que é essa, de quem que ela é formada, que ação que ela vai desenvolver no território, quais são os nossos objetivos, que tipo de oferta que a gente tem para oferecer. Então é fundamental que a gente se apresente, isso gera segurança, confiança e favorece aí a continuidade do vínculo que a unidade e os seus profissionais vão estabelecer com a população indígena. E, obviamente, o principal é ouvir o que a população indígena tem para trazer, é ouvir as demandas indígenas, e aí, para isso, isso pressupõe uma postura aberta ao diálogo. Então, é fundamental que, ao chegar a fazer essa chegada no território, eu escute. E essa escuta, ela vai favorecer, inclusive, o planejamento que a gente vai fazer posteriormente, porque a partir desse primeiro contato, eu já consigo fazer leitura de quais são as vulnerabilidades, potencialidades, o que aquele território traz, o que ele nos traz de desafio, e o que a gente precisa pensar na perspectiva da oferta do trabalho social com família, o que a gente pode desenvolver. Um outro pressuposto é ouvir a comunidade, conhecer a realidade local, promover a participação indígena, respeitar a autonomia familiar e comunitária, fortalecer a cultura indígena e defender seus direitos. Eu disse para vocês no início que a gente ia ficar repetidamente falando da necessidade do reconhecimento, né? Então, esse pressuposto de conhecer a realidade local exige de nós um compromisso de um estudo continuado, porque essa necessidade de conhecer a história, de conhecer a formação dessa comunidade e também, na medida que a gente vai atuando, reconhecendo as vulnerabilidades as quais elas vão vivenciando ao longo do tempo. Isso é importante ter essa leitura de contexto, essa leitura de realidade, da dinâmica ali, da organização social da comunidade que a gente está atuando. Né? Então, esse estudo, esse compromisso com o estudo da formação, de que lugar, dos direitos, enfim, tudo isso é um pressuposto importante para a execução do trabalho social com famílias, né? Respeitar a autonomia familiar. Então, toda ação que a gente vai fazer, a gente precisa de nos perguntar, isso está aumentando ou está diminuindo a dependência? Está promovendo ou não o protagonismo da família, das famílias indígenas ali naquela ação? Então, esse compromisso nosso de de desenvolver ações que de fato promovam a autonomia, ele é uma constante. Então, a gente precisa estar sempre atentos. O que eu estou fazendo aqui está promovendo independência ou dependência? Ou
tá mexendo ali na estrutura da forma como ele se organiza ou não. Então, essas perguntas, precisamos ter essas constantes inquietações assim, no processo de desenvolvimento do trabalho social com famílias indígenas. Povos indígenas precisam ser protagonistas das metodologias dos serviços, né? Então, incluir as lideranças nas discussões da liberação acerca das ações que serão desenvolvidas é fundamental. É isso que torna a metodologia colaborativa. Quando a gente está falando de metodologia colaborativa, a gente está pensando que eu vou unificar, eu vou agregar saberes. Aqui que eu tenho a disponibilidade de saberes do serviço social, da psicologia, da antropologia, né, que são as profissões que estão aí mais direto ao atendimento, mas também saberes tradicionais indígenas. Então, como que é fundamental que a gente faça essa junção nos processos de construções metodológicas, como que eu vou fazer determinada ação, de como que vai ser a atuação no território, de como que a gente vai desenvolver o trabalho social com famílias indígenas. Então, a metodologia colaborativa passa por a ideia de agregar saberes. E isso é um convite que às vezes nos desafia a sair ali da nossa área de poder, né? E de achar que o nosso saber é o que prevalece. Em alguma medida desafia os profissionais, mas é um desafio essencial de ser superado para que a gente consiga de fato vivenciar essa construção metodológica colaborativa. E aí é importante a gente consultar, né, quem está ali junto na rede com a gente, os antropólogos, os professores indígenas, das universidades, FUNAI, CESAI, Ministério Público Federal, representantes de organizações indígenas, ONGs, enfim, essa construção com essa rede, com quem estuda, com quem está ali se dedicando seu tempo, a sua trajetória profissional para estudar essas realidades, e quem também está vivenciando essas realidades são atores que a gente pode contar para que fique ainda mais claro para a gente esse reconhecimento e que a gente consiga agregar informações com os atores que estão se debruçando em reconhecer essa realidade. E aí a gente entra no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, propriamente dito, que é o PAIF. Só trouxe essa reflexão aí, esse slide, para a gente relembrar quais são os objetivos do PAIF, né? A gente vai adentrar um pouco agora nas ações, para a gente perceber como é que está esse diálogo, como é que tem sido essa oferta do PAIF quando a gente está tratando de comunidades indígenas. Mas é importante só relembrar: prevenir situações de violência e negligência, promover acesso a serviços públicos, promover as condições de subsistência de inclusão social e desenvolver a autonomia e protagonismo da família. Então, esse é o pano de fundo do PAIF, né? São os objetivos que a gente almeja alcançar na medida que a gente vai desenvolvendo as ações. E as ações propriamente ditas, eu fiz como que foi a lógica que a gente utilizou. A gente coloquei nesse slide para vocês todas as ações, né? O PAIF ele é composto de 5 ações. Quando a gente fala composto de 5 ações, dentro das ações tem várias atividades que a gente desenvolve, mas metodologicamente a gente distribuiu em 5 formas, né, de como eu estabeleço ali um contato com a comunidade, com os usuários, que é por meio da acolhida, das oficinas com famílias, das ações comunitárias, das ações particularizadas e dos encaminhamentos. Então, essas são as 5 ações que constituem essa oferta completa que constitui o serviço e é o que a gente desenvolve aí com as famílias no território. Então, nesse primeiro slide, de uma forma bem geral, eu vou trazer só o que estrutura a ação propriamente dita e depois eu vou adentrar um pouquinho nas especificidades de quando eu estou falando de desenvolver essa ação para famílias indígenas, né? Porque aí tem algumas características, alguns elementos que a gente precisa considerar na nossa execução. Então, a acolhida, o que a gente colocou aí na acolhida, que é um contato inicial para estabelecer relação de confiança, uma escuta qualificada das demandas, apresentação do PAIF e demais serviços. É o momento de definir como que vai se dar o atendimento. Então, acolhida em grupo, ela pode ser em grupo ou particularizada. E momento de preenchimento do prontuário da família. Então, gente, a acolhida é esse momento inicial, né? Então, é onde eu vou escutar, onde eu vou apresentar que serviço é esse. Ela pode se dar tanto particularizada ou coletiva, ela pode ser desenvolvida das duas formas. A particularizada ela pode ser no domicílio ou no próprio CRAS. No domicílio, em casos em que as famílias não conseguem chegar até o CRAS. E as coletivas, elas se dão ali, a coletiva ela tem essa função de transmitir uma informação ou fazer
uma apresentação mais ampla do que a gente tem de oferta na unidade e no serviço, né? No serviço como um todo, mas especialmente no PAIF. Acolhida é essa ferramenta. Sei lá, de repente tem famílias em descumprimento do Bolsa Família e eu chamo todo mundo que às vezes não passou pelo CRAS ainda. Metrópole costuma acontecer isso mais. Mas, e aí eu faço uma acolhida coletiva para explicar primeiro o que é o PAIF, o que é o CRAS, que oferta que é essa, para escutar minimamente ali de uma maneira mais geral quem são essas famílias. E aí depois eu passo por uma acolhida particularizada em que eu escuto a família sozinha ali e aprofundo um pouco mais na dinâmica familiar e na forma como ela estabelece uma relação com o território. Então é importante a gente se ater nessa ação, né, considerando esses elementos. Daqui a pouquinho eu vou falar na acolhida no contexto de trabalho social com família indígena, mas agora eu vou falar das oficinas com famílias, né, que também é uma ação importante. Centralidade em temas de interesse das famílias, objetivos de curto prazo, abertas ou fechadas, sugestão de temas. Aí a gente faz na oficina com famílias ênfase na reflexão, ênfase na convivência, ênfase na ação. Então tem algumas nuances que podem ser exploradas aí nessas modalidades que a gente tem de oficinas que a gente pode desenvolver no território com as famílias. Então, essa característica de ser aberta ou fechada, quantos encontros vão acontecer, existe esse movimento aí, essa flexibilidade que possibilita variadas intervenções coletivas, né, por meio de uma ação coletiva. Então, é um espaço que potencializa muito o CRAS, embora seja uma das principais ações, são as que a gente menos executa, porque o trabalho coletivo nos desafia muito. Mas o meu convite para vocês que estão aí é que a gente se esforce para fazer esse movimento de incorporar dentro do nosso planejamento de execução do serviço as oficinas com famílias.